Bitcoin hoje em 79 mil dólares e eu tomaria bastante cuidado com ele nessa região. O porquê eu vou te falar durante este vídeo. É o seguinte, hoje é sexta-feira, Bitcoin está a uma hora e meia do seu fechamento diário. Estamos fechando, bom, pelo menos para agora, estamos na região de 79 mil dólares. A gente teve o fechamento do S&P 500 em rejeição, tá? Rejeitando o dia anterior e aparentemente tendo encontrado um topo local. Quando a gente pega de toda essa pernada, a gente viu que o S&P 500 está fazendo uma pernada de alta muito expressiva, né? Nos últimos 50 dias a gente subiu 19%, enquanto nesse mesmo período no Bitcoin a gente teve uma alta de apenas 25%. É mais que o S&P 500? Sim, é mais, mas não em proporção. Se a gente considerar que o S&P 500 é um mercado 30 vezes maior do que o Bitcoin, isso aqui não faz nem sentido. E como o Bitcoin hoje está muito precificado como um ativo de tecnologia, muito provavelmente a gente teve essa alta que, vamos ser sinceros, tá? Não é uma alta saudável. Olha a linha de tendência de alta que a gente tem aqui, é uma linha de tendência muito íngreme, né? Que a propósito, muito provavelmente a gente está efetuando o rompimento dela, mas não é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Eu não vou me perder muito, eu tenho um roteiro aqui bem simples do que eu quero passar para vocês. Seguinte, muita gente compara esses dois movimentos que a gente está tendo, esse movimento que a gente está tendo com esse movimento que a gente está tendo com esse movimento aqui que aconteceu. Que nesse caso aqui, a gente teve uma bandeira de baixa, a gente acreditaria que a gente poderia fazer aqui também uma bandeira de baixa. Nesse caso aqui, eu considero mais um canal de alta, né? Porque a gente consegue ver que isso claramente é um canal de alta. Sempre que testa aqui, serve como resistência. Sempre que testa aqui, serve como suporte. A gente fica construindo a liquidez. O problema é que a gente parou de retocar essa mínima do canal desde 8 de abril. O que isso significa? Significa que a gente vem deixando a liquidez abaixo aqui desses fundos. A gente, em todos os momentos, a gente só buscou a liquidez para cima. Sempre que a gente fazia um topo, a gente via para furar esse topo. A gente buscou toda a liquidez que a gente tinha acima desses topos. E na medida que a gente foi fazendo novos topos, a gente foi indo lá para buscar. Eu acredito que em determinado momento a gente vai precisar buscar essas regiões aqui, tá? Essa liquidez que a gente deixou durante esses períodos. E sendo bem sincero, na minha concepção, eu acredito que a gente ainda volta a retestar esse fundo aqui dos 62 mil dólares. Eu gostaria até de ver uma quebra de estrutura, tá? Eu gostaria até de ver esse canal sendo rompido e indo buscar novas mínimas históricas. Eu acredito que a gente ainda tem muito tempo, tá? Se a gente considerar que durante todo o ciclo, a gente só faz... eu vou até utilizar fazer esse estudo aqui com vocês de forma bem rapidinha. Eu posso mais pra frente trazer um estudo desse no canal. Mas desde o topo de 2017 até o fundo de 2019, a gente teve 360 dias. De 2021, o topo de 2021 até o fundo de 2021, a gente teve, se eu colocar na agulhada que a gente teve, que foi o fundo, a gente também teve 360 dias. Se a gente considerar a agulhada que a gente teve aqui e dia 6 de fevereiro, pega o topo desse mercado até o fundo, aqui a gente teve 120 dias. Olha a discrepância que a gente tem. É praticamente um ano de bear market e a gente teve o que aqui? 3, 6, 9, 12, 4 meses? Seria o bear market mais rápido de toda a história. Se a gente, teoricamente, fosse seguir à risca, né, o mercado, um ano de bear market, a gente estaria ali, ó, pelo menos ali em outubro. Calma aí, 360, não tô conseguindo achar o dia exato. Tá, aqui, ó. Dia 1º de outubro seria o nosso topo. A gente ainda tem margem suficiente para vir, perder essa estrutura e até montar uma nova estrutura de alta aqui, depois limpar essa liquidez e aí sim iniciar o seu bull market. Então muita coisa ainda pode acontecer. E o que é que eu acredito que vai acontecer, né? Cada um acredita na análise que te favorece, né? Até por isso a gente tem tantos compradores para vendedores, né? A gente precisa de um comprador, para todo comprador a gente precisa de um vendedor. Bom, vamos lá. Eu notei que a gente teve, obviamente, o parâmetro que a gente está analisando é maior, porque nesse cenário aqui a gente teve 70 dias, o período estava nesse preço. Aqui a gente já tá indo não, a gente já tá quase nos 100 dias. Então é quase o dobro, né? A gente tá quase o dobro já desse cenário, mas para mim as pernadas estão muito semelhantes. Por exemplo, a gente teve 4 toques aqui no total, se eu não for considerar isso daqui, a gente teve 4 toques no total aqui dessa resistência de aqui de cima, do topo desse canal, dessa bandeira, perdão, e a gente teve 4 toques aqui também na parte inferior dessa bandeira. Quando a gente pega essa pernada daqui, a gente teve 5 ou 6 toques aqui, se você considerar esse outro aqui como um toque. Eu considerei toda essa região aqui já
como um toque, mas se você não considerar, a gente teria aqui então 6 toques, né? Se você não considerar esse pavio aqui que também não chegou lá, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, considerando se você pegar todo esse movimento, teria 5 a 6 toques aqui no topo desse canal e somente 3 toques aqui nesse canal. Esse é algo muito semelhante com o que aconteceu aqui. A gente faz um toque, faz 2 toques, faz 3 toques e depois passa muito tempo até ter o quarto toque. E depois que a gente tem um quarto toque e não consegue retrair, ficar acima desse suporte, dessa bandeira, perdão, a gente efetua o rompimento e corre, né, um rompimento direcional. Bom, aqui tá acontecendo praticamente a mesma coisa, né? Obviamente não a mesma coisa, mas situações bem similares. A gente tem um toque, temos 2 toques, temos 3 toques e o mercado corre. O mercado anda e não teve até agora nenhum quarto toque, né? O quarto toque, obviamente, se a gente voltar, e é o que eu acredito que a gente vai voltar ainda para retestar essa LTA aqui desse canal de alta, hoje, por exemplo, se fosse retestar hoje, a gente estaria ali, ó, nos 70 mil dólares. Muito provavelmente, na medida que o preço vai caindo, a gente vai se encontrar aqui mais para frente, entre os 70, provavelmente toda essa região aqui, dos 70 até os 73 mil dólares. Esses são as regiões de suporte que eu acredito que vão ser cruciais a médio prazo, tá? A curto prazo já eu falo um pouco mais a fundo. Mas eu acredito que esses são suportes que, se você está otimista com o mercado, você tem que rezar, tem que torcer para ele não perder. O primeiro suporte aqui, que é o mais plausível que eu acredito que vai testar, tá? É esses aqui dos 71 mil dólares. Por quê? Porque esse movimento já tá muito esticado, né? Se a gente pega o RSI do diário, agora que ele começou a dar uma esfriada, né? Mas a gente já chegou a atingir ali a sobrevenda no 70. E se a gente utilizar até mesmo como parâmetro a própria bolsa americana, olha o RSI da bolsa americana aqui do S&P 500. Tá na estratosfera, tá em 70, região de sobrevenda já. O diário, então, se eu pegar o diário, olha ali, ó, o diário agora que tá apontando para baixo, mas ainda se encontrando em região de sobrevenda. E a gente sabe, né, se o mercado maior, que é a Bolsa de Valores americana, resolver cair 5, 10%, a gente sabe que ela, querendo ou não, leva praticamente todos os mercados de renda variável consigo. E o principal, o que mais volátil, se não o mercado de criptomoeda, né, que tá dentro da renda variável. Bom, mas enfim, pegando aqui as resistências, que por sinal agora é um suporte, a gente tem que se manter acima dos 78 mil dólares a curto prazo, tá? Se você tá enxergando o Bitcoin, que vamos ser sinceros, no cenário que a gente tá, eu não faria compras aqui porque o risco-retorno já não está tão atrativo, tá? Mesmo supondo que você faça uma compra aqui para tentar pegar um novo topo ali, ó, vir retestar esses 90 mil dólares, a gente tá falando do último suporte aqui, ó, nos 11%, a gente tá falando de um gain de 14% para perder 11%. Isso aqui é 1 para 1, não faz sentido na simetria do trader, né? No risco-retorno, isso daqui não compensa. Enfim, ao meu ver, quando a gente perder essa região aqui dos 78 mil dólares, vai dar o gatilho para uma possível, talvez, reversão de tendência a curto prazo. A gente sempre tem que lembrar, pessoal, que o mercado ele anda em tendências. A gente tem tendências primárias e a gente tem tendências secundárias. A tendência primária é uma tendência a longo prazo, né? A médio prazo. E é o que a gente tem um bear market, né? Um bear market é formado de quê? De fundos e topos descendentes. Enquanto a gente não romper, deixa eu só tirar isso aqui da tela para não confundir. Perdão, acabei tirando coisa errada aqui. Os números, tá, aqui, ó. Enquanto a gente não romper esse último topo, que o último topo tá aqui, ó, pessoal, nos 98 mil dólares. Enquanto a gente fizer um topo, tudo abaixo aqui de 98 mil dólares é somente um topo descendente. Então, enquanto a gente estiver abaixo de 98 mil dólares, tudo é topo descendente, a gente ainda tá em uma estrutura de baixa, em um bear market, ou seja, uma tendência de baixa. Porém, entretanto, todavia, quando a gente pega o curto prazo, que é todo esse range aqui no gráfico diário, que é o que a gente já tá, a gente vê que a gente tem uma leve tendência de alta, né? Por quê? Porque a gente vem fazendo fundos e topos ascendentes. Não viemos fazendo fundos e topos ascendentes? Desde aqui, ó, a gente só faz fundo e topo ascendente. Fundo e topo ascendente. Essa estrutura vai se quebrar a partir do momento que a gente romper o último fundo que deu origem ao topo. Qual foi o topo que a gente fez aqui no Bitcoin? No Bitcoin foi nesse pavio aqui, ó. Foi nesse pavio nos 82 mil dólares, provavelmente. É quase chegando ali nos 83 mil dólares. Mas qual foi o fundo que a gente que deu origem a esse topo? Muita gente pode considerar esse daqui, porque realmente a gente tem um candle vermelho, poderia até se considerar. Por isso que eu falo que perder isso aqui já seria um dos gatilhos iniciais. Mas eu acredito que o mais garantido que a gente poderia considerar seria esse fundo que a gente fez daqui, ó. Por isso que eu digo, se a gente perder aqui, pode iniciar um gatilho de talvez uma possível reversão de tendência. E se perder isso daqui,
Se perder aqui os 75 mil dólares, aí sim a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque a única estrutura, a única tendência que a gente tem de alta por agora é no gráfico diário, né? No gráfico diário que a gente tem essa tendência de alta. Se a gente perde e vira para uma tendência de baixa, muito provavelmente a gente vai confluir com tempos gráficos maiores. Por exemplo, o próprio gráfico semanal. Quando você abre o gráfico semanal e você observa esse gráfico aqui, esse gráfico não é um gráfico que está em tendência de alta. Por quê? Você deve se perguntar. Mas a gente não está formando fundos e topos ascendentes? Se a gente pegar somente esse parâmetro, sim. Mas lembra, a gente tem que pegar toda a estrutura. E toda a estrutura, até o entanto, lembra, desde os 98 mil dólares, toda a região abaixo de 98 mil dólares é somente um fundo descendente, né? É somente um topo e um fundo menor. Bom, ok. Então, se você é um pouco mais arrojado, se você gosta de fazer operações um pouco mais arrojadas, a perda dessa estrutura aqui, a perda dos 78 mil dólares, que muito provavelmente é o fundo no gráfico de 4 horas, tá? Exatamente. Aqui, ó, é o fundo que a gente se segurou durante essa região aqui no gráfico de 4 horas. Perdendo essa estrutura, a gente inverte a tendência aqui no tempo gráfico diário para uma tendência de baixa. Uma tendência de baixa, obviamente, você dá prioridade ao que? A pegar movimentos de baixa. Então, se você quer fazer um short, poderia pegar um pullback, por exemplo, o preço cai aqui, ele vem, faz um pullback, você entra nesse pullback com o seu stop acima do último topo, para tentar surfar toda essa pernada, né? Na medida que a gente for tendo essa pernada, você vai só abaixando o seu stop. Então, se a gente cai, você sobe o stop para cá. Se a gente cai de novo, você sobe o stop para cá. Se a gente cai de novo, você sobe o stop para cá. Você vai manuseando o seu stop. Isso aí basicamente vai depender de trader para trader, né? Se você quer pegar uma operação logo toda somente até aqui, ou se você quer pegar você quer levar uma operação um pouco maior, ou se você quer até considerando um rompimento de fundo. Eu particularmente estou com um short aberto aqui no Bitcoin por volta dos 80 mil dólares, que eu quero levar a princípio até os 71 mil dólares, mas ao decorrer de como é que esse trade for levando, eu vou subir no stop, qualquer coisa, só para garantir de ficar no 0 a 0. Mas bom, como eu disse aqui para vocês, a minha projeção, tá? E o que eu esperaria para esse mercado é a gente voltar a vir retestar essas regiões aqui dos 62 mil dólares, e gostaria, na verdade, de ver um rompimento para baixo, né? Se a gente busca toda essa liquidez aqui de baixo e rejeita, isso aqui vai ser o gatilho perfeito para a gente dar um início a uma nova tendência de alta. Porque se a gente rejeita toda essa estrutura, busca essa liquidez para baixo, o último topo não vai ser mais os 98 mil dólares. Porque a partir do momento que a gente romper o fundo e fazer um novo fundo, a gente tem que considerar o topo que deu origem a esse fundo. E que nesse cenário poderia ser aqui os 84 mil dólares. Então, numa possível reversão, o que é mais fácil? A gente romper os 84 mil dólares ou romper os 98 mil dólares? Entende? Por isso que quanto mais você cai, mais você faz mais pernadas de baixa, é mais plausível você está de chegar no fundo, porque a cada vez você precisa atingir um valor menor do que o valor anterior para você somente reverter a tendência. Foi o que aconteceu também lá em 2022, né? No fundo de 2022. Aqui, ó, a gente tinha esse era o último fundo, né? Por quê? Por causa desse pavio que a gente teve. A gente quebra esse fundo e faz um novo fundo. Então, a partir do momento que a gente não invalida, né? Mas faz um novo fundo, o último topo qual é? Esse é o último topo. Aqui, ó. Esse foi o topo que deu origem a esse fundo. E quando a gente rompe esse topo, a gente dá início ao nosso bull market. Então, até aqui, ó, até aqui a gente ainda estava em bear market. Rompeu essa estrutura e olha que coincidência, a gente volta para retestar exatamente utilizando isso como suporte. Faz uma armadilha aqui logo em seguida e depois, ó, perceba que a gente só deixa a liquidez para baixo e nunca mais volta. Por quê? Porque aqui a gente deu início ao bull market, né? Aqui a gente quebra a estrutura de baixa, a tendência de baixa, que vinha fazendo fundos e topos descendentes desde aqui dos 70 mil dólares, a gente inverte e começa a fazer o quê? Topos e fundos ascendentes. Fechou? Bom, eu tomaria bastante cuidado com o Bitcoin nessas regiões, muito do porquê a gente já esticou bacana, tá? Principalmente o S&P 500 já esticou, em alguma hora ele vai ter que corrigir. No gráfico diário do Bitcoin, a gente já atingiu a região de sobrevenda, por agora a gente tá na região de 50, mas se a gente tivesse a região de sobrevenda do Bitcoin hoje no gráfico diário, tá apitando aqui nos 68.500 dólares. Então a gente tem margem suficiente para voltar aqui, ó, nos 68.500 dólares. E nesse momento
momento aqui a gente vai ter que analisar como é que vai estar o gráfico. O que eu acredito, isso aqui eu vou bolar um vídeo um pouco mais pra frente, porque esse aqui já tá ficando bastante longo, mas o que eu acredito nesse ciclo que vai acontecer é, a gente vai se encaminhar para fazer algo muito parecido com o que a gente fez no ciclo passado, que é o que? A gente cai, ó, nesse movimento daqui, ó, igual esse movimento daqui. Eu vou desenhar com lápis para ficar mais fácil. A gente tem toda essa pernada aqui, que no preço é claramente um fundo descendente, porém aqui no RSI, perceba que a gente inverteu, tá vendo? A gente tá fazendo um fundo ascendente, enquanto no preço a gente fez um fundo e topo descendente. Então o que eu espero aqui? Nessa próxima pernada que a gente vai ter, deixa eu só tirar essa projeção da tela para ficar mais fácil de se entender. Nessa próxima pernada aqui, ó, eu acredito que a gente vem para romper esse fundo, tá? Quem sabe vai esse fundo, faz um novo fundo, mas no RSI a gente não perde esse último fundo daqui. A gente vem para fazer um fundo maior e aí sim dá continuidade na alta. Por quê? Se a gente voltar nessa região aqui dos 26, que tecnicamente se a gente perde esse fundo que deu origem, que foi esse daqui, ó, nos 28 do RSI, tecnicamente a gente teria que vir mais abaixo do RSI. E nesse momento, não vou dizer que é impossível, mas é bem provável. Por quê? Porque a sobrevenda do RSI hoje está de volta nos 52 mil dólares. Acredito que seja plausível? Acredito sim que seja plausível da gente ir nos 52 mil dólares. Mas essa daqui é pegando o RSI de 30. Se eu pego aonde ele voltou, que foi nos 27, deixa eu pegar aqui, 27, a gente teria o Bitcoin, perdão que eu ativei o errado aqui. 27, a gente teria o Bitcoin em 45 mil dólares. Aqui começa a ficar um pouco mais... Será se vai? Existe, claro, existe a possibilidade de 45 mil dólares, a gente tá falando de 40% de queda. Existe sempre a possibilidade, mas se você quer comprar somente uma vez o Bitcoin e quer comprar 45 mil dólares, cara, existe a possibilidade também dele não ir, né? Abaixo de 60 mil dólares, na minha visão, na verdade, considerando até o próximo reteste que a gente vai dar, abaixo de 70 mil dólares começa a ficar interessante visando posições de longo prazo, tá? Na minha visão, a gente vai fazer um fundo aqui abaixo dos 60 mil dólares, eu tenho toda essa região aqui dos 50 a 60 mil dólares, uma ótima região para você fazer compras no Bitcoin pensando a longo prazo, tá? Porque é uma das regiões que a gente mais ficou durante esse período aqui do bull market, então aqui tem muita liquidez para a gente pegar. Toda essa região aqui, desde os 48 mil dólares até os 70 mil dólares. Como a gente já buscou boa parte dessa liquidez, só não buscou aqui, ó, esse range, eu acredito que é onde a gente vai formar o nosso fundo de mercado cíclico, né? O fundo de bear market. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Toma muito cuidado aí com o Bitcoin. Obviamente, esse vídeo não é uma recomendação financeira, faça o que você quiser com seu dinheiro. Só tô trazendo uma análise aqui do que eu estou vendo aqui no mercado. Mas bom, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E caso você queira complementar alguma informação, pode deixar uns comentários aí que eu vou adorar saber a sua opinião também. Fechou? Muito obrigado por me ouvir até aqui. Um forte abraço e até a próxima.